Cara, esse aqui é o projeto mais perigoso que eu já vi no GitHub. E obviamente, por ser tão perigoso, ele explodiu em popularidade. A gente está falando aí em coisa de menos de um ano, já passou a barreira das 60 mil estrelas, o que é muita coisa. E o que esse projeto aqui faz? Bom, eu já baixei ele localmente aqui, coloquei ele para rodar. Quando vocês executam, ele devolve essa pequena interface aqui, que tem uma série de controles aqui. Mas a parte mais legal está aqui. Eu vou escolher uma foto de uma pessoa qualquer. Vamos pegar aqui o Cristiano Ronaldo, botar para rodar e pronto. Agora eu virei o Cristiano Ronaldo. Impressionante, cara. Ele conseguiu muito bem assim, substituir o meu rosto, pegar os trejeitos ali, a expressão do Cristiano Ronaldo. Tá bem misturado mesmo. Vamos pegar uma outra foto aqui agora. Vamos pegar do Elon Musk. Ah, virei mesmo Elon Musk ali. Muito bom mesmo. Vou fazer uma outra agora. Ele tem uma outra funcionalidade que é interessante aqui, que ele permite melhorar ainda a textura da pele com esse outro modelo de Face Enhancer. Olha ali, ele melhorou ainda mais a textura da pele. Cara, tá muito realista isso aqui. Olha aquilo, impressionante. Vamos ver se ele funciona com mulher. Vamos colocar aqui a foto da Dilma, vamos ver o que acontece. Vou misturar com a Dilma. Olha ali, cara, virei a Dilma mesmo. Cara, impressionante, cara. Impressionante esse modelo. Bom, e que projeto é esse? O nome dele é Deep Live Cam e, cara, é um projeto de troca de rosto, né? Ele é um que chama de vídeo deepfake. E é claro que vocês já conseguem imaginar os riscos desse projeto aqui, só que ele está aberto. Hoje em dia já é uma tecnologia acessível para todo mundo, no caso aqui 100% gratuito. Vocês podem baixar e rodar da própria máquina, então infelizmente não é algo que a gente consiga controlar mais. Tá? Esse tipo de projeto aqui ele tem um risco, né, muito grande, que é envolvendo golpes e pessoas trocando rostos de outras, tentando aplicar golpes e coisas assim. Isso aqui muito provavelmente pode começar a acontecer recentemente, mas ele tem um benefício para quem trabalha com marketing, principalmente na parte de criação de avatares digital. Já existem empresas como, por exemplo, o HeyGen, que te permitem criar avatares digital teu e começar a produzir conteúdo com o teu avatar sem ser necessário que tu vá lá e execute o vídeo. Só que uma coisa que deve ter chamado a atenção de vocês é que nessa demo aqui, o cara ele fez uma troca, colocou o rosto do Elon Musk e olha quão rápido tá rodando no computador dele e no meu, que eu tenho um MacBook Pro aqui, rodou super devagar, cerca de 1 FPS, tá? Então, caso a gente queira fazer processamento de um vídeo, é possível num computador como esse, mas em real time, para colocar numa webcam, para fazer alguma coisa, não dá. Pelo menos não nesse caso, sem que a gente tenha uma GPU dedicada. Então, nesse vídeo eu vou fazer duas coisas com vocês. Eu vou mostrar rapidinho como rodar o projeto cru, esse que é o aberto, para vocês terem acesso a essa mesma interface aqui. Mas eu já peguei esse projeto e dei uma brincada com ele nos últimos dias. Eu desmontei todo ele e eu peguei só o núcleo de processamento e eu vou mostrar como vocês podem fazer para poder acelerar em até 10 vezes a velocidade de processamento, mesmo que não tenham GPU dedicada, como é o meu caso aqui. Primeira coisa, como é que a gente instala esse projeto? Como é que a gente roda? O procedimento, ele está bem descrito aqui no GitHub, é coisa bem fácil, na verdade. Vocês vão descer, entrar no projeto aqui, entrar numa parte de instalação manual, que tem aqui embaixo, e ele tem todo o passo a passo aqui para diferentes sistemas operacionais. Tá? Então, primeiramente, é importante que vocês tenham o Python 3.10 instalado, pip e o Git também instalado, o FFmpeg, tá? Que para cada sistema operacional vocês podem até clicar aqui e vai ter um tutorial de como instalar ele para Linux, para Mac ou para Windows. Ele é uma espécie de software que nos ajuda no processamento de vídeos, tá? E o Python vai utilizar isso aqui para poder gerar os vídeos e fazer uma série de outras funcionalidades que o programa tem. Tá? E aqui é necessário o Visual Studio 2022 Runtimes na parte do Windows, para quem for trabalhar com Windows. Tá? Primeira parte que vocês vão precisar é clonar o repositório. Tá? Então só copiem isso aqui, peguem uma pasta qualquer, por exemplo. Então eu viria aqui simplesmente, abriria um terminal, colocaria git clone e depois entra dentro do repositório. Tá? Que é o que já está acontecendo aqui, eu já estou dentro do repositório. E depois disso, esse repositório vem com uma pastinha escrito models, que vai estar vazia, não vai ter nada disso que vocês estão vendo aqui. Vocês vão precisar baixar esses dois modelos aqui, sabe? São os modelos que ele usa para poder fazer tanto a troca de rosto quanto o Face Enhancer. Tá? Vão colocar naquela pasta models. E aqui tem 3 tutoriais diferentes para cada sistema operacional, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Basicamente, eles funcionam da mesma forma. Tá? A gente vai precisar aqui, ele sugere que a gente use aqui o Python 3.10 e cria um ambiente virtual com esse comando aqui. Então, Python 3-M para acessar o módulo de venv do ambiente virtual e criar um ambiente virtual chamado venv.
a gente ativa isso e depois a gente instala esses requerimentos que estão aqui, ó, requirements.txt, que tem toda essa especificação de bibliotecas em versões específicas para que isso aqui funcione. É só isso. A partir daqui, depois de ter feito isso, ele demora um tempo, instalando tudo isso aqui, no meu caso acho que demorou alguns minutos até. Vocês vão poder simplesmente vir aqui, ativar esse ambiente virtual, já deve estar ativado, e vocês vão colocar Python 3.10 run.py. Isso aqui nem é necessário, eu coloquei só por conta do Mac, tá? Mas nem é necessário. Ao rodar isso aqui, o projeto já vai estar funcionando. Aí um detalhe que para quem tiver macOS precisa ter o TK Inter instalado também. Só que qual que é o problema? Esse projeto do jeito que está, ele permite uma série de funcionalidades. Tu pode fazer processamento de múltiplos rostos, então se tu colocar uma pessoa aqui do meu lado, todas elas vão trocar de rosto ao mesmo tempo. Consegue mostrar os FPS, exportar isso aqui para o OBS e fazer uma transmissão em tempo real. Tu consegue trocar rostos de uma imagem com outra e gerar imagens a partir disso. Mas o problema que eu encontrei é que o processamento ele roda diretamente da tua máquina. Então se tua máquina for ruim ou não tiver uma GPU dedicada, como é o meu caso, que meu MacBook Pro aqui não tem, vai acontecer coisas como essa. Eu colocar uma foto qualquer aqui, pedir para ele dar o preview e eu ficar com esse FPS ridículo aqui de 0.8. Então eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu fiz para poder acelerar esse cara. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei e dei uma boa explorada no projeto. Se vocês entrarem, vocês vão ver que tem muita coisa aqui dentro, muitos arquivos, cada um fazendo coisas diferentes. E eu desenvolvi a minha própria versão otimizada e reduzida, que vocês vão ter acesso nos links que estão aqui embaixo, onde eu separei a parte de processamento da parte de visualização. E como eu fiz isso? Deixa eu explicar a arquitetura desse projeto aqui no tablet. Basicamente, na versão original do projeto, vocês vão ter o computador de vocês aqui. E o processamento dos frames vai ser feito ou na CPU, se vocês não tiverem placa de vídeo, ou na GPU, caso tenham, né? E o processamento acontece da seguinte forma. A gente tem a tela do computador aqui e a webcam. Ele pega um frame por vez, manda para o sistema. O sistema ou manda para a CPU ou manda para a GPU. A GPU ou a CPU devolveria esse frame já com o rosto trocado e essa imagem seria apresentada aqui no computador. O problema é, se a GPU de vocês ou se a CPU não for rápida o suficiente, como é o meu caso, a gente vai ter um gargalo aqui. Um gargalo na qual esse tempo de processamento aqui, que no meu caso eu medi, ele leva cerca de 1 segundo, faz com que o frame vídeo fique muito lento. Então, qual foi a estratégia que eu coloquei nesse projeto aqui? Por que a gente não separa a GPU da parte de processamento do CPU e contrata algum outro computador na nuvem que tenha GPUs de fato boas, que a gente possa utilizar e que tenha um tempo de resposta muito mais rápido do que estivesse fazendo isso aqui. No meu caso, a gente já usa o A1 para fazer projetos de inteligência artificial, então o que vocês vão ver aqui é o nosso computador. Mas se vocês não têm acesso a um computador como esse, poderiam alugar uma máquina, por exemplo, aqui do Vest.ai ou de qualquer outro serviço de aluguel de placas de vídeo na web que de repente por hora fica bem barato, que por hora que sai muito mais barato do que investir num computador desse, ou alugar uma máquina na AWS, no Google Cloud ou qualquer outro serviço de nuvem. A estratégia aqui vai ser a mesma. E qual que seria a lógica agora? Antes, a coisa funcionava mais ou menos assim. Eu capturava um frame por aqui, mandava para a CPU, ela devolvia para o computador e aí ele mostrava em tela. Só que este processo aqui, dentro da CPU, estava levando cerca de 1 segundo. Quando a gente passa isso aqui para uma GPU, no meu caso aqui eu estou utilizando uma RTX 3090, eu vi que esse processo ele passou a ser 30 vezes mais rápido, levando cerca de 30 milissegundos. Só que agora a gente tem um outro gargalo introduzido, que é essa latência aqui da internet. Isso aqui não é uma coisa muito boa, porque dependendo de onde estiver o servidor, se vocês estiverem alugando uma máquina como é a minha aqui, que em alguns casos pode estar levando aqui cerca de 100 milissegundos, tanto para ir quanto para voltar. Então imaginem, a gente saiu de um processamento aqui de 1 segundo, passamos agora 100 milissegundos para ir, 30 milissegundos para executar e mais 100 milissegundos para voltar. O gargalo agora não é mais no processamento, nem aqui, mas se torna aqui. Então o nosso sistema já fica um pouco mais rápido, mas mesmo assim a gente tem um novo gargalo aqui. Qual que foi a estratégia que eu pensei? Para não ter que fazer uma coisa assim, ó, captura um frame, manda para lá, processa, bota em tela, passa para cá, pega um novo frame, manda para lá, processa e volta, que ainda assim não seria eficiente o suficiente, a abordagem vai ser o seguinte. O que eu criei dentro do Python foi um sistema de filas, tanto aqui nesse computador aqui, eu tenho uma fila de saída e uma fila de entrada. E eu tenho a mesma coisa aqui, chamar de EFS, fila de saída, e uma fila de entrada aqui na parte do servidor. E eu também coloquei aqui dentro
várias threads em paralelo que ficam esperando e tentando se alimentar dessa fila de entrada aqui. Então o que acontece? A minha webcam agora, eu criei um processo onde ela simplesmente fica capturando os frames, captura e colocando nessa fila de saída aqui, um a um. E fica alimentando ela. E essa fila de saída, ela está conectada através de um WebSocket com essa GPU aqui e fica só enviando isso aqui. Envia todos os frames que eu tenho. Se essa fila aqui está cheia, ela para de capturar e não envia mais nada, mas ele fica enviando de maneira paralela a essa fila de entrada. Então a webcam aqui, ela alimenta a fila de saída e joga através de um WebSocket para o meu serviço que está na nuvem. Isso aqui alimenta a minha fila de entrada. E a minha fila de entrada, ela distribui entre vários processadores que estão em paralelo. Então imagina que eu capturei uma tela, mando para um processador. Ele começa a processar lá os seus 30 milissegundos. Chega uma outra mensagem, cai para um outro processador e começa também a processar esses 30 milissegundos aqui de maneira desincronizada em relação aos outros. Isso aqui faz com que a gente tenha muito ganho de performance. E depois que eles foram processados aqui, eles alimentam essa fila de saída e tem um novo processo aqui que alimenta essa fila de entrada aqui, e é essa fila de entrada que alimenta o nosso computador. Então reparem que eu separei esses dois processos, montei uma arquitetura aqui um pouco mais complexa, é claro, mas toda essa ideia aqui é uma forma de otimizar bem o processo e é o tipo de pensamento que vocês, como programadores, muitas vezes esquecem de colocar no projeto e acham que velocidade de processamento é tudo culpa da linguagem. A arquitetura tem muito mais impacto em inúmeros projetos que vocês vão fazer. Esse aqui não é um projeto tão trivial para iniciantes, tá? Mas entender essa lógica e como eu pensei, isso é super útil de maneira didática, vocês vão ver o resultado que ele já permite que eu consiga processar coisas em tempo real, mesmo o processamento não estando fisicamente aqui. Então deixa eu demonstrar esse projeto aqui. Esse aqui é o nosso cliente, que vai rodar na máquina que tem a webcam, que tem a captura. Ele se conecta com o nosso servidor WebSocket e ele fica gerenciando através desse raw queue, processed queue, esse envio e esse recebimento de frames processados em tempo real. E a gente também tem o server e só os módulos e os modelos que eu julguei necessários para que a troca de rosto funcione. Galera, esse projeto aqui eu fiz muito como prova de conceito, tá? Então tem muito a melhorar. Fiz só para demonstrar, para provar que essa otimização é possível, tá? Então não esperem aqui um super projeto avançado, mas uma estrutura básica que, caso vocês queiram trabalhar, para entender como poder fazer esse processamento mais otimizado de sistemas. Então o que a gente faz? Aqui eu estou dentro do meu servidor. Tá? Reparem que eu tenho aqui um 92.68.1.5 e ele tem aqui duas RTX 3090, mas nesse caso a gente vai utilizar só uma. Eu poderia construir um sistema que utilizasse as duas em full time, tranquilamente. E eu vou colocar o nosso servidor para rodar. Então o servidor agora já está aguardando conexões com todos os suas threads em paralelo. Ele tem aqui 10 workers. E agora eu estou no meu computador e eu vou rodar o cliente. Então olha a diferença de velocidade. Ó. Claro que ainda não está 100% fluido, ó, mas reparem que a gente está com deve estar com algo aí próximo a... No caso, eu limitei aqui, tá? Para... Deixa eu ver onde eu coloquei. Coloquei para 10 FPS, pouca coisa ainda, tá? Mas se forem fazer algum processamento, quiserem colocar essa imagem aqui de repente numa webcam e participar do Google Meet, fazer alguma brincadeira com os amigos de vocês, dá para parece bem já mimetiza bem. Tá vendo que a gente está com uma coisa relativamente fluida sem aquela parte travada toda. E a parte mais interessante é que esse processamento aqui tá sendo feito numa máquina que não está aqui, não está na minha rede aqui. Ela está em outro lugar, a 4 km de distância daqui, tá? E mesmo assim a coisa está funcionando. Ó. Todo esse projeto eu coloquei nesse repositório aqui, vou colocar o link dele na descrição abaixo, tá? Vocês podem dar uma olhadinha de como ele funcionou, como instalar e qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham em relação a isso, sugestões sobre o projeto, se quiserem otimizar ele, me passar algumas ideias, fiquem à vontade de deixar aqui no comentário. Se não entenderam nada do que eu falei, mas querem aprender um pouco mais a trabalhar com esse tipo de coisa, não deixem de se inscrever na Asimov Academy, porque a gente tem cursos desde Python básico até a parte de processamento de vídeo com visão computacional e também essas questões de otimização de processo, tem bastante material sobre isso lá. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, projeto novo, deixem aqui nos comentários. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.